Temos aqui mais um circuito, queremos calcular a resistência equivalente nele. Primeira coisa que vamos fazer é ver o caminho da corrente. Eu tenho uma corrente que vai sair daqui e vai se dividir em dois caminhos. Parte dessa corrente vem para cá e parte dessa corrente vem para cá. Como as minhas resistências são iguais, eu tenho 8 ohms aqui e 8 ohms aqui. O mesmo potencial que eu terei aqui, eu vou ter aqui. Então, vamos chamar esse ponto aqui de M. Perfeito? Então, ó, se eu tenho meu ponto M aqui, eu vou ter, não tenho nenhuma resistência daqui para cá, então vou ter meu ponto M aqui também. Perfeito? Então, do meu ponto M eu passo por uma resistência, minha corrente vai passar por uma resistência e vai chegar a esse ponto aqui que eu vou chamar de N. Observe, esse aqui é meu ponto N. Do meu ponto N para cá, eu não tenho resistência alguma. Então, o mesmo potencial que eu tenho aqui, eu terei aqui. Perfeito, pessoal, para todo mundo aí? Então, observe agora. Vamos fazer uma observação aqui. Meu ponto N, ele está aqui. Minha corrente vai vir para cá. Quando minha corrente chegar aqui, ela poderá ter dois caminhos, né? Um para cá e um para cá. Só que vamos observar. Eu tenho meu ponto N e em série com meu ponto N, eu tenho duas resistências. Uma de 1 ohm e uma de 1 ohm. Só que observe, o mesmo potencial que eu tenho aqui. Então, minha corrente não irá passar, pois quando não tem diferença de potencial, não há fluxo de corrente. Então, vamos aqui, ó, riscar essas resistências aqui. Me sobrou o que? Os outros pontos M e N. Então, vamos redesenhar o nosso circuito. Eu tenho aqui o meu ponto A. Do meu ponto A, eu tenho o meu ponto M e eu tenho o meu ponto B. Vou chamar de B aqui, que é o ponto, a chegada final. Ponto M. Tem um ponto N aqui no meio também, eu quase esqueci de pôr. Então, do meu ponto A para o meu ponto N, eu tenho duas resistências. Uma de 8 e uma de 8. Meu ponto A para o meu ponto N. Vamos marcar aqui. Meu ponto A para o meu ponto M. Resistência de quanto? De 8 ohms. 8 ohms aqui. 8 ohms aqui. Já marcamos elas. Do meu ponto M para o meu ponto N, eu tenho uma resistência de 12 e uma resistência de 12. Então, vamos aqui, ó. Uma resistência de 12 e uma resistência de 12. Ficou bem apertado aqui, pessoal, mas vocês estão entendendo, né? Eu vou redesenhar aqui embaixo para ficar melhor. E do meu ponto N para o meu ponto B, eu tenho uma resistência de quanto aqui? De 6. 6 ohms. E eu tenho uma do meu ponto M para o meu ponto B. De quanto? De 12 ohms. Então vamos redesenhar isso aqui embaixo para ficar mais claro a visualização. Eu tenho aqui uma resistência de 8 ohms com meu ponto M. Eu tenho mais uma aqui de 8 ohms. Não é? Então, vamos prosseguir aqui. Então, meu ponto M para meu ponto N, eu tenho uma resistência de 12 ohms. Duas resistências de 12 ohms, na verdade. Um aqui em cima e um aqui embaixo. Do meu ponto N para o meu ponto, do meu ponto N para o meu ponto B, não é? N para o meu ponto B, eu tenho somente uma resistência aqui. De quanto? De 6 ohms. E agora eu tenho uma do meu ponto M
para o meu ponto B, aqui, ó, do meu ponto M para o meu ponto B, que vai direto, está em paralelo com as outras. Pronto, pessoal. Agora meu circuito está bem claro, né? Já está bem claro meu circuito. Eu tenho aqui duas resistências em paralelo, iguais. Então eu faço o que? Pego elas e divido por duas. Vou chamar aqui de meu ponto A. Eu vou ter uma resistência equivalente aqui de quanto? De 4 ohms. Depois eu chego no meu ponto M. O meu ponto M, eu tenho duas resistências em paralelo aqui, ó. Duas de 12. Então eu faço o que? Divido por duas. Então eu vou ter aqui 6 ohms. Aqui será o meu ponto N. Que seguindo aqui eu tenho 6 ohms e chego no meu ponto B. Do meu ponto M para o meu ponto B, eu tenho uma resistência aqui que eu esqueci de pôr de 12 ohms. Aqui em cima, ó, pessoal, 12 ohms. Vamos prestar atenção para colocar todos os pontos. Senão a gente pode perder uma questão por causa disso. Meu ponto B, aqui eu tenho uma resistência aqui de 12 ohms. Pronto. 6, dois circuitos em duas resistências em série, 6 mais 6, 12. Vou ter um circuito de 12 aqui e um de 12 aqui. Então, eu terei o que aqui? 12 dividido por 2. Então, eu tenho aqui um ponto A, uma resistência aqui de 4 ohms. E uma resistência aqui, que vai ser quanto? 12 dividido por 2, que vai ser 6 ohms. E o meu ponto B aqui no final de tudo. Já está quase acabando a folha aqui, né, pessoal? Mas o circuito já está no final. Eu tenho uma resistência equivalente aqui que será de 6 mais 4, que estão dois pontos em série. Uma resistência em série, então minha resistência equivalente será o quê? 10 ohms. Perfeito, pessoal?